Olá, eu sou o pastor Daniel Adams, sou aqui da igreja Guiar Church, e nós estamos nesta campanha Intimidade com o Espírito Santo. E nessa segunda semana nós estaremos ministrando sobre orando a palavra, declarando as promessas de Deus. E você vai ser muito abençoado. Nessas 7 semanas até o Pentecoste, com certeza você vai ser muito impactado com as ministrações. Amém. Eu sou a pastora Clícia e eu queria dizer uma coisa para você. Saiba que quando você ora a palavra, você já tem a resposta. E agora você vai ouvir um trecho da palavra que o pastor Daniel vai ler e você vai ver como Josafá foi abençoado nesse tempo. Amém? E nós vamos assim compartilhar um com o outro. Isso. E assim nós vamos poder falar para você do poder da palavra, como orar as Amém. Promessas de Deus. De uma forma eficaz você vai aprender a orar Amém. hoje. Veja o que diz a palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3 até o 7, fala assim: Então Josafá teve medo e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor nosso Deus, dos nossos pais, porventura tu não és Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos dos povos? Na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel? E não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Até o 9. Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ou peste, ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Amém. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Amém. Então nós vemos, queridos, que Josafá ele estava sendo ameaçado diante de 3 nações poderosas, que eram Amon, Moabe e Monte Seir. Era um exército que estava muito aparelhado, estavam já preparados para aniquilar o povo de Judá, porque numericamente eles eram muito inferiores. Mas Josafá, que significa Deus julga, a primeira atitude dele foi convocar o povo à oração coletiva. Amém. E ele convoca o povo a jejuar. E lá no templo, ele ora as promessas de Deus. Então nós vamos hoje falar sobre a importância de orar as promessas de Deus, que é a oração eficaz, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Então eu quero conversar juntamente com a pastora Clícia sobre esse assunto. Sim. Então, eu acho muito interessante tudo isso, porque, vejam bem, há dias que nós estamos mais ansiosos ou mais tensos, não é? Por mais que você queira viver normalmente naquele dia, você fica tenso. E sabe o que a palavra diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, os seus pedidos, com louvor e ação de graça. Ou seja, você já sabe aquilo, sabe, eu estou tão ansioso hoje, mas a palavra diz que eu posso louvar a Deus e pedir porque Ele vai ouvir a minha oração. Então já é a palavra sendo usada, mas para você usar a palavra, você tem que ter comunhão com Deus, você tem que ler a palavra diariamente, você tem que adorar a Deus e você tem que viver a palavra que você está querendo liberar ou querendo orar para você ser abençoado. Amém? Não é, pastor? E olha, nós vemos aqui, pastora Clícia, que ele começa a reivindicar as promessas de Deus. Ó nosso Deus, o verso 7, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 7. Porventura não és Deus que lançaste fora os moradores desta terra diante do povo de Israel? Não andaste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo?
E é o verso 9: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, ou peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás. Há um texto maravilhoso, pastora Clícia, que a gente gosta muito de citar, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. O verso 13 fala: se vier peste, praga, epidemia, se vier doenças, falta de chuva, tragédias, enchente, o que vier. Mas fala assim: olha a condição para Deus mudar a situação. Verso 14: se o meu povo, olha a condição, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei vossos pecados e sararei a vossa terra. Muitas vezes Deus permite que venha não só na nossa nação, mas na nossa vida pessoal, muitas vezes os levantes do inimigo, as crises, as dificuldades. Porque essa hora nós temos que reavaliar: será que eu estou em pecado? Será que eu estou dando brecha para o diabo? O salmista, ele fala para a gente refletir sempre neste momento: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque o inimigo trabalha, ele está ao derredor, ele conhece nossos pontos fracos. E quando nós damos brecha, ele vem com tudo. Por isso, quando Deus permite muitas vezes as provas, Deus, ele quer nos provar nossa fé. Amém. E esse momento nós temos que reparar o nosso altar, nós temos que se apresentar diante do Senhor, se humilhar diante da potente mão, Amém. Reconhecer a nossa inabilidade, nossa incapacidade diante dos inimigos, mas reconhecer que só o Senhor pode nos ajudar. Amém. Então, se humilhar é isso, se arrepender dos nossos pecados e ter aquele momento de conserto, porque muitas vezes a gente está tão distraído com coisas do mundo. E a gente se envolve e faz alianças erradas, decisões erradas, e depois vem as consequências. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Amém. E nós vemos aqui que o povo foi unânime juntamente com o rei Josafá. Todos entraram no mover de oração, de clamor. E o mais lindo também, sabe, pastora Clícia, que Josafá não foi correr atrás de profetas. Sim. Porque a nossa tendência natural é correr atrás de homens e mulheres. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço mortal a sua força. E nós temos que confiar no Senhor. A Bíblia fala em Mateus 6,6: entra no teu quarto, fecha a tua porta, é Deus que te vê em secreto Deus vai te recompensar. Agora, Deus ouve a oração quando é baseada nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Porque a Bíblia fala em todas as promessas de Deus, segundo Coríntios 1:20, nelas nós temos o sim e o amém de Deus. Então, Deus tem um compromisso com a sua palavra. Mas a nossa atitude é arrependimento, amém, humildade, saber que o socorro virá do Senhor, não virá de homens. Amém. Isso é maturidade. Porque a tendência natural do crente novo é buscar o socorro em homem. Exato. E essas pessoas não têm oportunidade de crescer na fé. Exatamente. E a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém, ele fala conosco, amém, ele nos dá poder, amém, mas nós temos que nos fortalecer nesse momento, amém, clamar pelo socorro divino, porque é ele que vai falar conosco. Amém. Então nós vemos algo também muito tremendo, pastora Clícia, que eu quero que também você fale sobre esse assunto. Ele fala assim: ó nosso Deus, verso 12, acaso, ó nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém nossos olhos estão postos em ti e na palavra. Amém. Né? E a palavra de Deus diz também, em Isaías, que o inimigo pode vir como uma torrente de água, mas o Senhor arvora contra o inimigo a bandeira. Isso é palavra, ou seja, esse pessoal que estava lá guerreando com Josafá,
eles não conheciam tanto a palavra, mas eles tinham muito do Espírito, eles tinham muito do Senhor. E vou dizer uma coisa para vocês também que é muito importante. A palavra quem é? Jesus. A palavra é Jesus. Se você fala a palavra, você fala o que Jesus falaria. Porque a palavra de Deus fala lá em Provérbios, Salomão escreveu: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se você ora a palavra, se você permanece na palavra, nas promessas de Deus, você vai ter direção e você vai ter uma luz para saber como você deve agir e esperar a promessa de Deus. Amém? Não é, pastor? E a Bíblia fala em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que arrependa. Tendo ele prometido, não cumprirá? E a Bíblia fala, pastora Clícia, em Lucas 1:37, que para Deus não haverá impossível em todas essas promessas. Então, não sei o momento a qual você está passando, talvez de ordem física, emocional, sentimental, conjugal ou ministerial, mas saiba que o Senhor, Ele quer que você coloque o teu coração na presença do Senhor, se desligue das coisas do mundo, dos problemas, e como a pastora Clícia falou, entregar a ansiedade, é entregar e não pegar de volta. E o apóstolo Pedro fala algo muito interessante, 1 Pedro 5:7, lançai, arremessa a tua ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Porque a ansiedade, o que é? Leva ao quê? Ao medo. A ansiedade levando ao medo, e o medo nos leva ao quê? Ao pânico. E o pânico leva à depressão. Exatamente, você não faz nada. Então nós vemos Josafá, a Bíblia fala aqui no verso 3, ele teve medo, mas ele teve reação, ele teve atitude, entrou no templo e apresentou o problema para Deus, e Deus não tem problema. Amém. Deus tem solução. Verdade. E nós temos uma aliança com Ele, e nós temos que crer que essa aliança que nós temos com o Senhor se aplica para nós hoje. Sim. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. E nós podemos apresentar nossos problemas a Ele. Mateus 7, 7 e 8, pedi, dar-se-vos, a buscais, achareis, quem pede, recebe, quem busca, encontra. E Deus é Pai. Amém. Se você se achega diante dEle com seus problemas, mas quebrantado, humilhado, reconhecendo que em você não há mérito nenhum, mas é pelos méritos de Jesus. Você diz: Senhor, eu não dou conta, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Meus olhos estão postos na Tua palavra. Amém. Aí, amados, Deus se levanta para sinalizar, usando os profetas. Usou Geaziel, que significa Deus vigia. E o profeta se levanta e fala: essa luta não é vossa, mas é de Deus. Deus se agradou do ajuntamento coletivo, do quebrantamento, do arrependimento. Agora eu vou agir. E agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Então, gente, o mais lindo, pastora, que o Senhor fala assim: nesta luta vão ao encontro dos inimigos, não para lutar, mas vão louvando, já agradecendo a vitória. Então, você orou as promessas de Deus, começa a agradecer a Deus pela resposta, pela fé. Então, é fé, Exato. É a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Orou as promessas de Deus, no tempo de Deus. Vai acontecer, né, pastora? Com certeza. O pastor Daniel falou sobre os problemas que nós passamos, né? Que todo mundo passa, que o mundo está passando, que você pode estar passando, que o nosso país está passando. Mas há um ponto que ele não falou, e acho que você não falou para eu falar. Sim. A parte financeira. Porque muita gente está muito preocupado com a parte financeira. Principalmente hoje. Muitos desempregados, gente que não sabe, mesmo trabalhando, será que eu vou ser demitido? Será que eu não vou? Mas lembre-se de uma coisa, Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele, quando estava sendo perseguido, e muitas vezes você pensa: eu estou sendo perseguido, eu não estou podendo trabalhar. O que Davi falou? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor, ou seja, o que você esteja passando, você pode saber que nada vai faltar para você na sua vida nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, com a palavra sendo orada. Amém? Nós temos que bater nisso, né? Com certeza. Orar a palavra sempre. Você busca na palavra aquilo que pode estar dentro da situação que você está vivendo. Amém?
E o mais lindo aqui, que houve o posicionamento não só do rei, que ele estava sendo provado a fé dele. Sim. Ele foi um rei que a Bíblia fala que ele levou uma grande reforma que houve Sim. em todo Judá. Ele estabeleceu professores temente a Deus, juízes temente a Deus que julgassem segundo a palavra. Ele estabeleceu homens e mulheres em postos de comando, mas que usasse a palavra do Senhor, que julgasse segundo a palavra de Deus. E Deus trouxe uma estabilidade para Judá, trouxe prosperidade. Deus abençoou de uma forma extraordinária. Em contrapartida, Satanás, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, Efésios 6,12, mas é contra principados e potestades que dominam nações, que dominam continentes. Mas a Bíblia fala, amados, que Satanás fomentou no coração desses 3 reis para aniquilar Judá. Agora, nós vemos que ele usou essa arma poderosa em Deus, que a Bíblia fala que essa arma poderosa é a palavra. E quando ele orou a palavra, o que a Bíblia fala, Mateus 18:18, o que você ligar aqui na terra é ligado nos céus. Amém. O que você proibir na terra é proibido nos céus. Nós, como igreja, temos autoridade para representar o Senhor Jesus na terra. E as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Jesus, porque Deus nos deu esse poder, essa Amém. autoridade, Lucas 10:19, para pisar em serpentes e escorpiões sobre todo o poder do diabo. Mas o que leva muitos crentes à derrota é a falta de conhecimento da palavra. Exatamente. Porque dão vazão para os seus sentimentos, olha para as dificuldades e começa a dar ibope para o problema. Olha o problema, olha a luta, olha o gigante. Aí você começa a ver um Deus apequenado, que não faz nada, impotente. Irmãos, a nossa atitude de fé vai liberar o poder de Deus. Então, Amém. O que você ligar na terra é ligado nos céus. Então, nós vemos que Josafá seria uma tragédia o que ia acontecer se ele não orasse, se ele não buscasse a Deus, se ele confiasse no seu braço, se ele confiasse em aliados, porque ele poderia Sim. buscar ajuda de aliados, mas ele confiou em Deus, ele era aliado a Deus, Aleluia. ele estava conectado com Deus, e assim Deus não deixou ele decepcionado. Deus honrou a fé daquele homem, e o resultado foram ao encontro dos inimigos, louvando, adorando. E a Bíblia fala que os inimigos se mataram entre eles. Irmãos, quando a gente ora a palavra de Deus, Deus traz confusão no arraial do inimigo. Amém. Deus contende contra os inimigos, como diz a palavra do Senhor. Se o inimigo vier por um caminho, por 7 caminhos, ele vai fugir. Vai fugir. Praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, que é uma arma Amém. defensiva. Amém. E a arma ofensiva é a palavra Aleluia. de Deus. Uma arma é uma espada de 2 gumes, é poderosa. Então você, em vez de ficar no mimimi, no chororô, ficar aí na lamentação, já declarando derrota, confessa as promessas Amém. de Deus, ore as promessas Amém. de Deus. Ousa crer nas promessas de Amém. Deus e tu verás a glória de Deus, porque Amém. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa, tendo ele prometido não cumprirá. Amém. Então creia somente. Então eu creio, sabe, pastora Clícia, Deus quer abençoar as Amém. famílias. Exato. É tempo das famílias se unirem, porque esse é o segredo. Se unirem ao redor da palavra. Unidos em oração, em jejum, em consagração. Gente, pode vir crise que vier. A Bíblia fala em Mateus 6,10, venha o teu governo, venha o teu reino. Fala de governo. E o governo de Deus não tem recessão, não tem miséria, não tem pobreza. Porque Deus é rico, ele é dono do ouro e da prata. É o nosso pastor, nada nos faltará. Então, gente, vamos orar em família e vocês vão contar milagres. Porque quem Amém. ora as promessas de Deus conta milagres. Porque Amém. Deus, ele honra a fé e a fé honra a Deus, não é verdade? E eu queria falar uma coisa também. Você citou o caminho, né? Sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E onde está isso na palavra? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você obedece aquilo, você ora a palavra, tudo bem. Mas se você não obedece o que a palavra está falando, você vai ter derrota. Por quê? Josafá, ele obedeceu o que o profeta falou. Sim. Ele saiu e foi louvar a Deus. Ele jejuou.
Mais do que isso, ele juntou todo mundo e depois os despojos foram tremendos. 3 dias para 3 saquear os dias despojos para dos saquear os inimigos. despojos. Então, ore a palavra, que você vai ter a resposta em todas as circunstâncias da sua vida. E agora, Daniel, a gente tem que dizer para eles que eles estejam conosco. Quando? Quinta-feira nós teremos um Zoom abençoado. Então eu quero que desafiar vocês, estejam nesse Zoom, nesta quinta-feira especial. Nós vamos liberar uma unção de cura, Amém. de libertação, e nós vamos orar as promessas de Deus. Nós vamos confessar as promessas de Deus. E lembre-se que é às 20 horas. Às 20 horas, gente. Esse Zoom na quinta-feira, às 20 horas. E eu quero até deixar um texto que a gente não mencionou. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 20, fala assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Então essa campanha, e nós estamos aí com essa intenção, é de liberar as bênçãos para as famílias, para os lares, e eu creio que vocês vão contabilizar tantas bênçãos, porque nós temos que reagir diante dos levantes do inimigo. Então, a melhor arma contra a defesa é o ataque. Então, participe conosco, e nós, nessa segunda, momento maravilhoso sobre o Espírito Santo, e hoje sobre orando a palavra. Amém. Então, quinta-feira, às 20 horas, no Zoom, vocês vão ser impactados. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe. Shalom Adonai. Shalom.